Meus amigos e meus irmãos, qual é a importância dessa ou daquela igreja? Qual é a igreja, a minha ou a sua, que varando os séculos tenha se mostrado a mais importante ou a mais poderosa? Isso não tem sentido. Não tem sentido porque o que nós chamamos igreja, e que Jesus Cristo chamou a minha igreja, ela é eterna, ela é santa e ela é una. Repito, ela é una, é santa e é também eterna. Porque a própria igreja é um projeto eterno de Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, todo o processo de redenção, libertação do pecado, anulação de pecado, a crucificação do Cordeiro de Deus, a justificação, todo o processo redentor, a concessão e atuação do Espírito Santo. Tudo isso não foi planejado na presença de homens, mas na ausência de homens e na presença da santidade e da superioridade de Deus. Antes da fundação do mundo, antes que houvesse uma erva sobre a terra, antes que um verme rastejasse sobre a lama, Deus já era Deus e o seu projeto de resgate já estava pronto. O Deus não é onisciente, onipresente, imanente e transcendente. Não é ele eterno? Então, o seu projeto chamado igreja cristã, é muito anterior à fundação do mundo. Jesus afirma isso no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, quando ele afirma na sua oração sacerdotal: Pai, glorifica a teu Filho com a mesma glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele diz que em Cristo Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis em amor e perante Ele, antes da fundação do mundo. Então, todo esse projeto, todo esse arcabouço, toda essa doutrina, toda esse gigantismo que é a chamada igreja, ela não pertence a nenhum homem, mulher, instituição ou cidade, mas pertence à eternidade de Deus e à vontade soberana de Deus. Mas a sua igreja é mais poderosa, aquela tem mais gente, aquela diz que ter tido uma grande contribuição que a de vocês não teve. Sim, em parte é verdade, porque todas elas fazem parte de um contexto maior, mas têm origem na vontade soberana, una e perfeita de Deus. Quando nasceu a igreja? Na eternidade. Quem projetou a igreja? Deus, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Ela foi vaticinada antes do nascimento de Jesus? Sim. Existem várias prefiguras e há muitos vaticínios da própria igreja. A morte redentora de Jesus está bem clara no livro de Isaías, capítulo 53, quando diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. João Batista, o seu precursor, está também em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Aquele que prepararia as veredas do Senhor.
o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, Joel capítulo 2, e assim nós vemos que já no Antigo Testamento, 6, 7, 8 séculos antes do nascimento de Jesus, a igreja e o seu âmago, o seu cerne, Jesus crucificado, já estava predito desde a fundação do mundo. Então, nenhum homem, ou sacerdote, ou instituição, se ache, digamos, arrogante ou presunçoso, dizendo: nós somos a igreja, nós criamos a igreja é dessa cidade, desse continente, ou desse lugar, ou dessa época. Não. Teologicamente errado, porque, como nós já vimos nas palavras de Paulo e de Jesus, como poderíamos ver Pedro também, a igreja é antes da fundação do mundo. Ela nasceu numa região árida, na própria Palestina, no meio de um povo humilde, porém escolhido por Deus. E no meio desse povo humilde, no fenômeno chamado Pentecostes, quando houve a descida do Espírito Santo, é que os princípios da igreja foram, bem dizer, instalados oficialmente na face da terra, na Palestina. E você pode ler isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nas palavras de Pedro, e a conversão daquelas milhares de pessoas de diversas nações, de diversas etnias e de diversos dialetos. Então, ela nasceu una, santa, perfeita, universal, católica, ou seja, abrangente a todos os povos, raças, tribos e nações. A igreja não pertence a mim nem a você. É propriedade do Espírito Santo de Deus. É propriedade de Jesus. Se uma é diferente da outra, o problema é dos reformistas, dos passionais, que muitas vezes buscam mais a fama e o poder, mas não a vontade de Deus. Com isso dividem, porque a minha é verdadeira e a tua é falsa. Não se pode dividir o que pertence a Deus. Eu vou repetir: você tem coragem ou autoridade para dividir o que é de Deus? Não. Nem eu tenho, nem nenhum homem já teve ou terá. Mas não foi Constantino, mas não foi Lutero, mas não foi Davi, não foi Pedro, não. A igreja cristã foi instalada na face da terra. Como eu disse, na Palestina, em Pentecostes, aonde a efusão do Espírito Santo capacitou aqueles homens a pregar o Evangelho e a testificar. Depois ela foi perseguida pelos judeus e espalhou-se por toda a Ásia Menor. E todas as vezes, isso aconteceu no primeiro século, na primeira metade do primeiro século, quer dizer, antes dos anos 50. E no final do primeiro século, ela tentou entrar em território europeu, sim, mas não conseguiu. Nero, no final do primeiro século, matou e perseguiu diversos cristãos, culpando-os pelo incêndio de Roma, porque ele queria construir uma nova Roma para glorificar a si mesmo, Nero. Por isso colocou a culpa nos cristãos. No segundo século também eram perseguidos. No terceiro século também.
Apenas no começo do quarto século, no ano 313, Constantino, o imperador Constantino, reconheceu a importância do cristianismo no meio do povo, com finalidades políticas, administrativas e militares também. E também emocionais, de manipulação de massa. Ano 313. Mas não se converteu ao cristianismo. No ano 325, no concílio de Nicéia, o cristianismo foi tolerado. Bom, aqui em Roma nós já temos vários deuses. Nós temos Ceres, nós temos Diana, nós temos Júpiter. Por que um deus a mais e um deus a menos? Vamos deixar de perseguir os cristãos e vamos tolerar. E nessa época, o cristianismo conviveu em sincretismo com diversos cultos a diversos deuses que não são e jamais foram deuses. Foi no ano 380 que o imperador Teodósio resolveu oficializar o cristianismo como a religião do Império Romano. Já no finalzinho do quarto século, ano 380, é final do quarto século. Você vê que o cristianismo não foi aceito na Península Itálica com a facilidade que muita gente diz, presume e também dissemina. Começou o processo de cristianização da Península Itálica, de Roma, no finalzinho do quarto século. E depois continuou, século após século, foram tirados aqueles ranços, digamos, de idolatria, e o cristianismo foi cursando por todo o mundo. No século XII começou o movimento reformista, que culminou no século XV, século XVI, em que aparece a figura de Lutero, Martinho Lutero, com seus erros e seus acertos, com a sua valentia, com a sua coragem, mas também com as suas rejeições. E hoje nós temos a igreja cristã, a igreja chamada protestante, que no nosso país é de grande vulto e no mundo todo congrega mais de 1 bilhão de pessoas, fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, às Escrituras Sagradas e à obra redentora desse Cristo e ao Espírito Santo de Deus. Então, a igreja não começou na mão de ninguém, nem foi forjada em continente ou cidade nenhuma, mas ela foi elaborada no poder e na vontade soberana de Deus, antes que o homem habitasse sobre a terra. E ela sofreu diversas modificações, não na sua essência, mas modificações impostas pelos homens e tiradas pelos homens. Até que hoje nós temos a igreja cristã, que todos nós devemos amar, respeitar e compreender. Porque aonde houver pessoas, homens e mulheres, orando e louvando ao único e também verdadeiro Deus, o Deus Santo de Israel, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, com base nas Escrituras Sagradas, aí nós temos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a mesma que foi criada na eternidade, na ausência do homem, na ausência da vaidade e da presunção do homem. Hoje, quando nós pregamos sobre redenção, anulação de pecados, atuação e concessão do Espírito Santo,
uma doutrina cristocêntrica e neotestamentária. Quando nós vivemos e também pregamos as bases soteriológicas e também cristológicas, segundo as Escrituras Sagradas, nós estamos praticando o verdadeiro e único cristianismo, aquele que está na vontade de Deus Pai antes da fundação do mundo. Que com essa exposição breve, você, no caso, entenda que a igreja é muito séria e muito poderosa, é una, santa e indivisível, e nós não podemos nos servirmos da doutrina cristã, da doutrina da salvação eterna, da doutrina da esperança de salvação eterna, com fins de vaidade ou de tentativa de fazer com que um seja mais visto que outro, um mais importante que outro. Cristo está atento a tudo isso. O Espírito Santo conhece o coração de cada homem, independente do que ele faz, independente do que ele demonstra, independente do que ele pensa ou diz, o Espírito Santo sabe quem é de acordo com a vontade de Deus e quem está em desacordo com a vontade de Deus. Que isso seja útil para que você saiba que a igreja tem que ser amada e respeitada e também compreendida nas suas diferenças. Compreendida nas suas diferenças. Diferenças impostas pelos reformistas e por homens muitas vezes sem preparo e conhecimento algum. Mas você conhecendo a verdade nas Escrituras Sagradas e sabendo que a igreja cristã pertence unicamente a Cristo, você não vai ter confusão na sua mente e na sua prática cristã. Que Jesus abençoe você nessa verdade. Louvado seja o nosso Deus e Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, e louvado seja o Espírito Santo de Deus, o grande gerenciador da igreja cristã na face da terra. Muito obrigado, bom dia, boa tarde e boa noite.